Começa agora mais um estudo nas Institutas da Religião Cristã, uma obra de João Calvino, reformador do século XVI, ficou conhecido como a mente da Reforma. E essa obra, de muita importância, expressa as doutrinas essenciais da Palavra de Deus. De fato, foi escrita para isso, uma instrução da religião cristã, o que o homem deve crer e conhecer a respeito dele mesmo e de Deus. Nós já vimos vários estudos das Institutas, você pode conferir no nosso canal, e hoje especificamente nós falaremos sobre a ceia do Senhor. Quem deve participar da ceia? O que é a ceia do Senhor? Nós devemos participar apenas do pão, ou do pão e também do vinho, como as Escrituras nos ensinam? Então hoje trataremos sobre esse assunto, o que significa, o que é a ceia do Senhor, como tomar a ceia do Senhor, como receber a ceia do Senhor. Podemos tomar a ceia online? Vamos lembrar também dessa questão no dia de hoje. Assista o vídeo até o final, você vai aprender mais desse assunto. O texto básico de hoje é Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 29, e diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Com esse texto nós damos início ao nosso estudo das Institutas da Religião Cristã. E nós já vimos, que esta obra fala das doutrinas da Palavra de Deus. A primeira parte vai falar a respeito da lei, uma exposição dos 10 mandamentos. A segunda parte da fé, do credo apostólico. A terceira parte da oração, vai falar sobre a oração do Senhor. E a quarta parte com relação aos sacramentos. Na semana passada nós vimos a definição de sacramento, e Calvino diz que é um sinal externo para sustentar a debilidade da nossa fé. É como se Deus estivesse preparando algo para nós vermos, sabendo da nossa fraqueza, da nossa necessidade de ver algo acontecer. E de fato, quando vemos o sinal externo, ali é para confirmar uma verdade espiritual que Deus faz conosco e nos promete. Ele diz também que é o testemunho da graça sustentado por um sinal externo. Então essa é a definição de sacramento segundo as Institutas. Nós vimos que o batismo, simbolizado pela água derramada, simboliza a purificação dos nossos pecados. Então o batismo não salva, o batismo não é a causa da salvação, pelo contrário, se batizam aqueles que já foram salvos, aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador e agora pegam, atribuem a si e buscam aqueles que podem batizá-los, no caso os ministros, buscam a palavra, buscam a igreja para ser batizados, para confirmar essa fé no seu coração. Assim como no Antigo Testamento, a circuncisão separava o povo de Deus do povo sem Deus, no Novo Testamento, o sinal que marca a entrada na aliança, que marca a participação na aliança, é o batismo. Quando aquela água derramada é simbolizado, selado, como se os nossos pecados fossem perdoados. Simboliza a purificação dos nossos pecados. Por isso, com água, o agente universal de limpeza. Assim, o sangue de Cristo foi derramado e nós somos perdoados de todos os pecados. Isso significa o nosso batismo e assim fazemos parte da aliança com Deus. Vimos também a respeito do batismo infantil, algumas razões dadas aqui por João Calvino,
e entre elas, né, ele diz que dos tais é o reino dos céus, não podemos impedir as crianças de se achegarem ao Senhor, também pela continuidade da aliança, assim como no Antigo Testamento as crianças eram recebidas, no caso dos meninos, né, pela circuncisão, agora no Novo Testamento todos são recebidos, né, crianças, meninos, meninas, através do batismo. A Bíblia não é confusa, a Bíblia é completa, e o Novo Testamento, como o batismo substituiu a circuncisão, o Novo Testamento traz essa ideia que as crianças fazem parte da aliança com Deus. Então isso nós já vimos no vídeo anterior. Se você quiser saber mais, você pode assistir o vídeo anterior aí no nosso canal. Hoje vamos falar da ceia do Senhor. Se você tem as institutas, né, você pode abrir aí na página 242. Nós estamos usando essa versão da editora Fiel, é a primeira edição de 1536 das Institutas da Religião Cristã, e ela é um arcabouço da versão final. Então, se você tem a versão final, essa aqui é o resumo, né? Porque a última edição, Calvino acrescentou muitos e muitos outros argumentos e outras doutrinas que ele não menciona nessa, mas aqui nós temos o resumo da edição final. Por isso, podemos conhecer bastante do pensamento do reformador, que é claro, sua exposição bíblica, seu comentário bíblico, através desta obra das Institutas. Então, na parte 242, vai falar da ceia do Senhor. Diz assim: ceia do Senhor é um sacramento instituído para a igreja cristã, é o pão santificado no corpo de Cristo e o vinho santificado em seu sangue. Chamamos de ceia do Senhor ou Eucaristia, porque nele somos, respectivamente, alimentados pela bondade e lhe rendemos graças por sua benignidade. Então aqui nós nos lembramos do que Cristo fez por nós. Ele vai argumentar que aqui atesta para o único sacrifício de Cristo. Quando tomamos do pão, né, e tomamos do cálice, nós estamos nos lembrando que Cristo morreu de uma vez por todas para perdoar os nossos pecados. Com isso, diz ele, em contrapartida, refuta-se o erro dos que têm ousado negar que os sacramentos são exercícios da fé. São exercícios da fé, né? Eles não são apenas símbolos, eles são símbolos que nutrem a nossa fé, servem para a nossa nutrição espiritual. Ele vai argumentar isso. Na página 243, ele vai dizer que nós somos dele e ele é nosso. Você pode se lembrar daquele hino que nós cantamos aqui na igreja? Sou de Jesus agora, sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu ele é agora, meu para sempre, amém. Somos dele e ele é nosso. Ele diz aqui na página 243, esta é a permuta que ele fez conosco. Em sua incomensurável bondade, recebendo em si nossa pobreza, transferiu para nós sua riqueza. Tomando em si nossa debilidade, deu-nos sua imortalidade. Descendo à terra, ele preparou para nós uma ascensão ao céu. E tornando-se filho do homem conosco, fez-nos também filhos de Deus. Então é essa troca que ele fez, né? Ele nos deu a sua riqueza e pegou a nossa pobreza, nos deu a salvação, pegou o nosso pecado, morreu por nós e nos deu assim a sua vida. Que bênção! Isso tudo nós aprendemos quando participamos da ceia. É disso que nós nos lembramos, do que Cristo realizou na cruz. Como Cristo se manifesta na ceia? Então essa pergunta e a próxima que ele vai falar a respeito de se Cristo está presente na ceia, né? E essa pergunta divide
opiniões, né, no meio protestante, no meio católico, né, na cristandade. Como Cristo está presente na ceia? Ele está realmente presente, né? Quando nós participamos ali da ceia, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no seu sangue? Seria isso, né? Então Calvino vai dizer que não. Primeiro, ele vai dizer o seguinte, aqui na página 243. Como se Cristo mesmo presente fosse posto diante dos nossos olhos e tocado por nossas mãos. Ao dizer, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue derramado por vós, ele está ensinando que esses são não tanto dele quanto nossos, os quais ele tomou e estendeu, não em seu benefício pessoal, mas em nosso favor e benefício, e que são nossos, mas também que nos dão vida e alimento. Então, primeiro, o corpo de Cristo está presente? Sim, mas espiritualmente, não de modo real e corpóreo, mas de forma espiritual. É por isso que essa nutrição não é para a carne, mas é para o espírito. Ele vai dizer aqui, assim como já declaramos das coisas físicas apresentadas nos sacramentos, devemos ser guiados por uma espécie de analogia para as coisas espirituais. Então, o sacramento é um símbolo, sim, os sacramentos são símbolos, mas não são apenas símbolos. Nós temos uma nutrição real, espiritual, no momento dos sacramentos. Então, essa é a diferença da visão batista, por exemplo, que considera os sacramentos como apenas símbolos. Não são apenas símbolos, segundo a visão reformada, e aqui que João Calvino está nos apresentando com as Escrituras. Nós temos a presença real de Cristo, de forma espiritual. Olha a página 245, olha o que ele diz. A principal função do sacramento não é simplesmente exibir-nos o corpo de Cristo. Antes, repito, é selar e confirmar aquela promessa pela qual ele testifica que sua carne é verdadeiro alimento e seu sangue é verdadeira bebida, nutrindo-nos para a vida eterna. Ele vai citar o texto lá de João 6, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida. E ele diz também, né, aquele que não comer do meu sangue, não beber, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, se você crê em Jesus, você crê num sacramento não apenas como um símbolo, ou como uma representação apenas ali, mas é uma nutrição espiritual que nós estamos participando. Ele diz aqui, todas as coisas que Cristo fez ou sofreu foram feitas e sofridas para nos vivificar. E reiterando que essa vivificação é eterna, sendo nós incessantemente nutridos, sustentados e preservados por Ele ao longo da vida. Então não é uma mera representação, mas é uma nutrição essencial para a nossa vida. Por isso, a presença espiritual de Cristo. Ele vai dizer aqui, certos homens, para se provar sutis, acrescentaram à simplicidade da Escritura o seguinte, que ele está real e substancialmente presente. Entretanto, outros ainda mais longe diziam que ele mantém as mesmas dimensões nas quais pendeu da cruz. Outros inventaram uma prodigiosa transubstanciação. É aquela doutrina que ensina que no momento da ceia, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. E alguns até dizem, né, você não pode mastigar ali, não, senão você vai sentir um gosto de sangue, né, porque é o corpo de fato de Jesus. Mas isso, meus irmãos, não encontra lugar nas Escrituras, né? Não há a presença física do corpo de Cristo ali. Olha só o que ele fala sobre isso. Ponderemos sobre que espécie de coisa espiritual é o sacramento, com o qual o Senhor quis alimentar, não os nossos ventres,
mais as nossas almas e busquemos Cristo nela, não para o nosso corpo, nem como ele pode ser entendido pelos sentidos de nossa carne, mas de uma maneira tal que a alma o reconheça, por assim dizer, presente e desnudo. Então, o corpo de Cristo está no céu. Embora a natureza divina de Cristo, né, nós lembramos que Cristo é uma pessoa com duas naturezas. A sua natureza divina, Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus eterno, imutável, sempre existiu, e nós temos a natureza humana, que foi adicionada, foi acrescentada a essa natureza divina. Contudo, não há aí uma fusão de naturezas, né? Nós temos sim duas naturezas, uma pessoa com duas naturezas. O corpo de Cristo não é onipresente. O que é onipresente é a natureza divina de Cristo. O corpo de Cristo está no céu. Então, o corpo de Cristo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro, sua natureza divina está. Jesus está em todos os lugares. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, mas o seu corpo está no céu, porque é a sua natureza humana, né? Então, nós não podemos entender esse sacramento como se o pão estivesse presente ali para todos e se misturasse ao pão o corpo de Cristo, né? Isso seria completamente o contrário do que nós estamos aprendendo aqui, que Cristo é uma pessoa com duas naturezas e que o seu corpo está no céu. É diferente desse erro que ele vai comentar aqui. Na página 254, ele fala sobre isso, né? Sobre o perigo de adorar os sacramentos. Nós devemos adorar somente a Deus. E os sacramentos são símbolos, são bênçãos que selam, que significam, que mostram as graças de Deus, né? Então não são para ser adorados. Olha só o que ele diz. Se é o corpo, então ambas, alma e divindade, estão jungidas ao corpo e não podem separar-se dele. Então, esse é o erro que alguns falam, né? Ele diz assim: adoram o sacramento, confiando apenas em conjecturas e em alguma espécie de argumentos nascidos de si mesmos, não podem reivindicar sequer uma sílaba da palavra de Deus. Então, os sacramentos, em algumas igrejas, são adorados. É tido ali como adoração do pão, do vinho, toda uma representação que é feita, e nós não devemos adorar nada e ninguém a não ser o próprio Deus. Olha só o que ele diz aqui na página 256. Portanto, os que têm engendrado a adoração, inventado, né? Adoração do sacramento, têm sonhado em si mesmos a parte da Escritura, na qual não se pode mostrar nenhuma menção a essa adoração, ao que obviamente não teria escapado se fosse aceitável a Deus. Então, o que ele vai dizer aqui, e o que ele fala de todas as outras doutrinas que nós já aprendemos, é o seguinte: nós só podemos afirmar alguma coisa a respeito de Deus, do modo que Deus se revela, do modo como Ele age, se nós tivermos base na palavra, base nas Escrituras. Se não há base sólida nas Escrituras, né, do Gênesis ao Apocalipse, todas as Escrituras, para trazer algum ensinamento, isso não é válido, isso está errado, né? Como nós vemos aí, nesse período até difícil que nós estamos vivendo, tem alguns falsos profetas vendendo até sementes, dizendo que são sementes de cura do coronavírus. Irmãos, isso é completamente absurdo. Se na palavra de Deus tivessem meios para a cura de forma mística, como tem se apresentado, certamente nós teríamos textos e textos das Escrituras para comprovar isso, esse uso desses objetos ungidos, né,
coloca água aí na televisão, faça isso, faça aquilo outro, o lenço ungido e tantas outras coisas que não são outra coisa senão adoração a objetos, a símbolos e não a confiança em Deus. Então nós temos a palavra para vivermos confiando em Deus e não em objetos. Ele mesmo vai falar isso aqui, né? Aliás, eles têm adorado os dons no lugar do doador. Quem adora o sacramento, adora o dom no lugar de Deus. Então é a mesma coisa quem confia em objetos ungidos, né? E nessas coisas. Não devemos sequer pensar alguma coisa que não tenha ideia na Bíblia. Então essa é a fé verdadeira. O que está registrado nas Escrituras, o que nós temos base nas Escrituras, nós encontramos vários textos, né, que provam aquele argumento, aquela doutrina, isso é bíblico, isso deve ser realizado. Se não há lugar nas Escrituras, né, e argumentos para que aquela situação seja feita, não deve ser feita. É a mesma coisa que nós falamos com relação à ceia online. Muitos têm argumentado que a ceia é um símbolo, que online a gente não perde nada porque Deus é onisciente e tal. Mas, irmãos, vamos pensar no que as Escrituras falam a respeito da ceia do Senhor. Primeiro, quando nós lemos lá o texto de 1 Coríntios 11, ele fala da reunião presencial dos crentes. Todos estavam juntos no mesmo lugar. Então não há nenhuma ordem nas Escrituras e nenhuma autorização e em nenhum lugar onde pode ser lógica ou claramente deduzida as Escrituras que a ceia online é válida. Então é inválida, não se pode realizar ceia online, não tem base na Bíblia. Quando nós vemos esse texto aqui, que fala da comunhão do corpo de Cristo, não se pode realizar a ceia individualmente. É necessário que estejamos todos juntos, né? É necessário fazer um culto ali. A Santa Ceia não é a mesma coisa de que você comprar um pão ali na padaria e comer sem nenhuma preocupação. A Santa Ceia é um momento onde o povo de Deus está reunido para se lembrar do Senhor e para, através de um ministro autorizado por Deus, que foi ordenado por esse fim, ministrar a ceia do Senhor. Não é qualquer um que pode pegar o pão e vinho vendo alguém, né, na televisão ou na internet fazer a sua maneira, porque isso é fazer daquilo que é ordenado pelo Senhor e que é sagrado ser profano, né? E também se utilizar da ceia do Senhor como um objeto místico, né? Não podemos fazer isso. Isso é completamente contrário às Escrituras, não tem base na Escritura. Fazer ceia online não é por causa de praticidade que nós vamos mudar a palavra de Deus, como nós lemos aqui, né? Se nós não temos argumentos nas Escrituras para provar uma prática, não podemos realizar. É simples assim. Qualquer prática da igreja, mas isso está dando certo em tal lugar, não interessa, né? Não é porque dá certo que é certo, não é porque é prático que é certo. Então, nesse período que nós estamos realmente sem a ceia do Senhor, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus e orar para que nós tenhamos oportunidades de nos reunir novamente. Mas não podemos tomar o nome de Deus em vão, nem usar das suas verdades para realizarmos, né, a ceia de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso é um total equívoco, né? É um erro e é tentar a Deus. Não podemos fazer uma coisa dessas. Ele fala da ceia aqui como confissão e exortação. Olha na página 257.
Ele fala assim: nesse sacramento, porém, o Senhor evoca à nossa memória, como já explanamos, a abundância de sua generosidade e nos insta a reconhecê-la. Ao mesmo tempo, adverte-nos para que não sejamos ingratos em relação a uma benignidade tão generosa, mas antes proclamemo-la com louvores apropriados e celebremo-la com ações de graças. Então, primeiro, nós nos lembramos das bênçãos de Deus, como Deus é generoso, como Ele nos salvou. É a primeira parte da memória que nos vem quando nós participamos da ceia, é justamente isso: quão grande é o amor de Deus e a sua salvação em nosso favor, como Deus é generoso. Então, é sempre um momento para a Eucaristia, para a ação de graças. Segundo lugar, exercitamos-nos na lembrança da morte de Cristo. Declaramos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é uma confissão externa da morte de Cristo. Estamos todos ali no mesmo local, agradecendo a Deus, porque Jesus morreu pelo seu povo, e também confessando publicamente que Ele morreu. É por isso que nos reunimos. E também, terceiro, é também intenção que ela não seja um tipo de exortação, e não existe nenhum outro meio mais eficaz para nos vivificar e nos inspirar o amor, a paz e a concórdia. Então, é uma exortação para a união no corpo de Cristo. Nós somos um com Ele. Essa parte, importante. Somos um com Ele. Então, ninguém pode ousar se levantar contra Cristo ou contra alguém do seu corpo. Por isso que toda divisão, toda fofoca, toda palavra maldita entre irmãos deve ser retirada completamente do meio do povo de Deus. Olha só o que ele diz aqui: é conveniente que dessa maneira sejamos unidos e combinados por tão imensa concordância de corações que não se introduza nenhuma espécie de discordância ou divisão. Nenhum dos irmãos pode ser prejudicado, injuriado, motejado, desprezado ou ofendido por nós de qualquer outra maneira, sem que, ao mesmo tempo, estejamos prejudicando, injuriando, motejando, desprezando o próprio Cristo. Ele está dizendo o seguinte: se nós fazemos divisão na igreja, se nós ofendemos um irmão, não é apenas um irmão que nós estamos ofendendo, nós estamos ofendendo o próprio Cristo, porque nós somos um e um com Ele. E se nós ofendemos uns aos outros, como lá na carta aos Gálatas diz, se vocês se mordem, se devoram, então não é a ceia do Senhor que nós tomamos. Então, por isso que a ceia do Senhor é um momento de exortação, para que o povo lembre que é um povo com Jesus. E ninguém pode se levantar contra o outro. Pelo contrário, nós todos fazemos parte de um corpo orgânico, um corpo bem ajustado para a glória de Deus. E todas as partes do corpo são importantes. Todas as partes do corpo devem trabalhar em harmonia. Assim reflete o caráter de Cristo, o que Cristo fez por nós. Então, muito cuidado ao intentar alguma coisa contra um irmão, Lembre-se sempre disso. Ao se levantar contra qualquer irmão da igreja, você pode estar se levantando contra o próprio Cristo. Então pense bem antes de qualquer coisa. Pense 2 vezes, essa é a regra. Os que comem indignamente. Então ele fala o seguinte: como que a gente participa da ceia do Senhor? A ceia do Senhor não pode ser dada aos incrédulos. A ceia do Senhor não pode ser dada para todo mundo. A ceia do Senhor é para aqueles que têm dedicado a Cristo, que exibiu sua vida, quem inspirou a gratidão e a quem exortou ao amor mútuo entre si. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo
e foram recebidos pelo batismo, esses podem participar da ceia do Senhor. Não podem participar aqueles que não acreditam e não têm um compromisso com Cristo. A mesma coisa, eu gosto de lembrar sempre da figura do casamento. No casamento, primeiro tem a cerimônia, onde há a troca de alianças, Depois tem a festa. Nunca é a festa antes da cerimônia. Primeiro vem a cerimônia, a aliança, depois é que vem a festa. Da mesma maneira, nós somos batizados e assim participamos da ceia do Senhor. O sacramento de entrada é o batismo e o sacramento de celebração dessa aliança é a ceia do Senhor. Por isso não se pode participar da ceia do Senhor aqueles que não confessam Jesus Cristo, que não vieram a Ele pelo batismo. Há uma ordem aí nas coisas na aliança de Deus. Ele fala isso aqui, página 259, página 260. Ele diz assim: por isso Paulo ordena que o homem examine a si mesmo, que cada um penetre em si mesmo e pondere consigo mesmo, se reconhece com certeza de coração que Cristo é o seu Salvador. Então, o que nós devemos fazer no momento da ceia? Devemos empenhar-nos e aspirar de todo o nosso coração a esse alvo, a fim de que, dia após dia, nossa fé aumente como começou e nosso frágil amor se fortaleça. Então, é nesse ardente desejo por crescer espiritualmente que nós participamos. Não perfeitos, nós não somos perfeitos para participar. Ele vai até condenar esse erro aqui. Comunhão somente para perfeitos? De modo algum. Porque se fosse para perfeitos, nós nunca participaríamos. Seria sempre usada a ser por Satanás para nos acusar. Mas é justamente porque nós não somos perfeitos, nós não somos justos, nós não merecemos, é que nós participamos, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa indignidade. Olha o que ele diz aqui na página 263, que lhe ofereçamos nossa vileza e assim, por assim dizer, nossa indignidade, para que por sua mercê ele nos faça dignos dele, que percamos totalmente a esperança, para que nele possamos ser confortados, que nos rebaixemos ao máximo, para que por ele sejamos exaltados, que sejamos nossos próprios acusadores, para que sejamos por ele justificados. Além disso, devemos aspirar por aquela unidade que ele nos recomenda em sua ceia. Como de todos nós, ele faz um em si mesmo, desejemos que todos nós sejamos uma só alma, um só coração, uma só língua. Então, a ceia não é para justos, mas sim para pecadores que vêm a Jesus em arrependimento. Ele vai falar sobre o uso frequente da ceia, depois na página 264, Então, para Calvino, eu vou resumir aqui essa parte, para Calvino, a ceia deveria ser realizada semanalmente. Ele até vai falar aqui a respeito da sua época, que era celebrada anualmente, e um outro pensador queria que a ceia fosse realizada diariamente. Então, para Calvino, a ceia deveria ser celebrada semanalmente. Aqui ele argumenta. Na página 266, ele fala da participação de duas espécies, ou seja, pão e vinho. E ele fala aqui, ele usa esse termo, para falar da supressão do vinho. Como é que a pessoa participa da ceia do Senhor sem o vinho? Olha só o que ele diz aqui. O símbolo do sangue, negado às pessoas leigas e profanas, esses são os títulos aplicados à herança de Deus, foi dado como propriedade especial a uns poucos homens tonsurados e ungidos. O decreto do Deus eterno é para que todos bebam. Então ele está criticando a ceia na época da Igreja Romana, que até hoje
perpetua-se assim, né? Onde apenas o sacerdote pode tomar o vinho. E não é assim que as Escrituras nos dizem. O texto é bem claro, né? Jesus diz: isto é o meu corpo, tomai e bebei, tomai e comei, né? Isto é o meu sangue, tomai e bebei. E ele oferece para todos os que creem. E assim como quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, nós temos a prática da ceia do Senhor de casa em casa, né, nos lugares de culto onde eram realizados ali, por parte de todo o povo de Deus. Então, essa tradição de suprimir do povo o vinho não tem lugar nas Escrituras e não tem lugar na tradição cristã. Isso é uma invenção da Igreja Romana que está negando parte do sacramento ao povo de Deus. O povo de Deus deve participar tanto do pão como do cálice. Essa é a palavra de Jesus. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomai e bebei. Isto é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Façam isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, ele mesmo diz: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Calvino cita esse texto aqui. Então, como é que a gente pode participar da ceia com apenas um dos elementos? Isso é ter uma ceia incompleta, né? Então, com isso, nós paramos por hoje. Já vimos muita coisa aqui, muito interessante, né? Se você tem alguma dúvida sobre o que nós lemos, sobre alguma dessas doutrinas, mande aí as perguntas no comentário, aí também onde o vídeo está passando ali na live, né? Você pode, no chat ao vivo, pode botar suas perguntas, mandar no WhatsApp, no e-mail da igreja, e numa próxima aula nós responderemos. Mas de hoje fica essa instrução para nós e algumas perguntas que eu quero que você aí que está me acompanhando responda para ver se você ficou ligado, né? Primeira pergunta: o que é um sacramento? Você sabe? Resumindo aí, você pode voltar no vídeo e ver o que é um sacramento. O que é o batismo? Para que ele serve? O que ele significa? Da mesma forma, o que é a ceia do Senhor? Para que ela serve? O que ela significa? Como ela deve ser recebida? Podemos fazer ceia online? É outra pergunta, né? Devemos participar apenas do pão ou do pão e do vinho? Então você pode aí depois rebobinar o vídeo, né? Voltar um pouquinho e ver essas perguntas. Responda essas perguntas, porque assim você vai ter o resumo desse estudo na sua mente e vai poder responder a todo aquele que te perguntar sobre essa questão. O mais importante nós nos lembrarmos é que aqueles que receberam a Jesus que participam da ceia. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não pertence a uma igreja e ainda não participou da ceia, olha, estude mais a palavra de Deus, né? Nos acompanhe. Você pode nos procurar através dos comentários. Se você mora em Barra do Piraí, ou se você não mora em Barra do Piraí, em outra cidade, nós vamos recomendar uma igreja bíblica onde você possa se frequentar. E assim, quando você for recebido nessa igreja, você poderá participar da palavra e dos sacramentos. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Deus nos proteja.